Oi, meus amores! Esse vídeo hoje vai ser sem roteiro, sem meias palavras, sem corte de edição. Vai ser puro, singelo e eu espero que algumas histórias que eu for contar aqui e se você se identificar, você se inscreva aqui no canal, você compartilha pra gente estar dividindo, porque eu sei que muita gente vai se identificar com a minha história. E eu vou contar de forma bem simples, como realmente foi, e sem palavras bonitas, né? Eu vou contar a partir de um ponto que eu me lembre, tá? E por que eu vou contar, gente, isso? Para vocês entenderem que às vezes a vida da gente vai passar por muitas dificuldades, mas nem é por isso que você tem que desanimar e desistir dela, tá? Eu me lembro que a minha mãe, ela já teve alguns momentos muito difíceis quando ela se separou do meu pai. A gente era muito pequeno e na época que minha mãe se separou dele, ela ficou numa situação bem difícil e ela teve que deixar os filhos pequenos e morar com outras pessoas até ela se organizar. E eu me lembro que a minha mãe me deu para uma mulher que veio morar aqui em Palmas, né? Por isso que eu brinco que eu deixei alguma herança aqui em Palmas, porque já é a terceira vez que eu volto aqui para o Tocantins. E eu me lembro que nessa época minha mãe me entregou para essa mulher e ela veio comigo, eu vim com ela, na verdade, aqui para Palmas. A minha outra irmã, né, foi morar com uma tia minha. E o único que ficou com minha mãe foi o meu irmão, né? O meu irmão mais novo. E eu me lembro que eu morei aqui no Tocantins com essa mulher há um tempo. E ela era casada. E o marido dela chegou a falecer. E nisso ela teve que me devolver para minha mãe. E eu me lembro que nessa época a minha mãe estava casada com um homem aqui na fazenda, aqui no Tocantins, e a gente foi morar na roça nessa época. Eu era pequena, eu não me lembro de muita coisa, acho que eu tinha uns 9, 10 anos, e eu me lembro que a gente era feito praticamente de escravo nessa fazenda, né? E nessa fazenda morava a minha mãe, o meu irmão, a minha irmã, que já tinha ido com minha mãe novamente, e eu que fui morar com minha mãe nessa época. Chegando lá, nós éramos praticamente feitos de escravos. Eu lembro que minha mãe, ela não poderia matar um bicho, né? Porque na fazenda se criava, né, animais, galinha, porco, e não se podia matar nada na galinha para alimento sem a ordem dele, né? Eu lembro que a gente trabalhava na roça. Minha mãe levava a gente pequeno para carpir, para plantar, para colher. E a gente não tinha muito direito ali das coisas, a gente não tinha muito sucesso ali no que era produzido. Então não era partilhado, né? Ele pegava as coisas e vendia. E era muito sofrimento, era muita humilhação. Mas apesar disso, de eu estar lembrando do sofrimento hoje, eu me lembro que era uma época muito divertida pra gente que era criança. Eu lembro que a gente brincava muito, eu e meus irmãos, a gente saía pro mato para catar cajuzinho. Aqui no Tocantins tem, que é uns cajuzinho pequenininho. A gente saía pra roça e tudo era uma brincadeira, porque a gente tinha uma visão de criança mesmo, de tudo brincar, de tudo fazer brincadeira, de subir em árvore, de subir nos animais. Eu lembro uma vez que estava indo eu e meu irmão pra roça, e a gente foi atravessar um curral e tinha um boi, era um bezerro, era um boi, né? E ele ficou muito bravo e foi para cima do meu irmão e derrubou o meu irmão e ficou pisando ali em cima do meu irmão. E eu era criança, eu não tinha o que fazer, eu ficava gritando desesperada e tentando espantar o bicho ali e não conseguia espantar aquele bicho. E ele pisando ali, eu pensei que ia matar meu irmão, até que meu irmão, com muita luta, saiu de baixo, correu e atravessou a cerca, e daí ele foi embora muito machucado, muito machucado. Eu lembro nessa época também que a gente tinha muito bicho de pé, muito, porque
era roça, a gente andava muito descalço. E tinha, assim, final de semana que minha mãe tirava só para cortar os bichos de pé dos nossos pés. E aí a gente ficava praticamente o dia inteiro com os pés ali levantados, porque doía bastante, a gente conseguia ficar pisando. Então, assim, foi uma fase bem complicada, bem difícil. Hoje, olhando como adulta, mas uma fase bem legal quando era criança, com um olhar de criança, sabe? Esse homem que minha mãe morava, ele batia muito nela. Ele batia nela e batia em nós. Uma vez ele me bateu tanto que eu fiz cocô na roupa, né? Então, foi assim um dia muito triste ali. E isso, gente, isso para uma criança foram traumas assim terríveis. Era uma fase que eu estava absorvendo tudo. Era uma fase de esponjinha. Ali eu estava criando minhas memórias, ali eu estava criando minhas crenças, ali eu estava criando a minha maneira de ver o mundo, sabe? Os meus parâmetros. Então imagina o ser humano que eu me tornaria se eu não tivesse trabalhado tudo isso de uma forma positiva, sabe? E então essa complexidade da nossa infância, hoje eu vejo com muita cautela, sabe? Por exemplo, eu tenho uma filha hoje de 10 anos. Quando eu tive as minhas duas primeiras, eu não tinha tanto conhecimento em termos da absorção dos traumas como eu tenho da última. Então eu tenho muito cuidado com o que eu falo, o que eu tô passando para ela. Por quê? Porque a gente é uma esponja nessa idade. Então, voltando lá para a infância, eu lembro que a gente sofria e minha mãe tentava fugir desse homem. Só que eu não sei como que ele achava a gente, ele seguia os passos, ele seguia os rastros da minha mãe, a gente deixava pegadas no chão, ele encontrava a gente através das pegadas, para você ter noção. Então a gente era meio que escravo ali, sabe? Então foi uma fase muito, muito complexa. Esse namorado que minha mãe tinha, marido, ele tinha problema com álcool. Então, ele é aquele tipo de pessoa que vivia na roça ali, trabalhava, e as coisas. Quando ia para a cidade, vendia as coisas, pegava o dinheiro, bebia tudo de álcool, aí ficava agressivo. Aí queria bater na minha mãe, queria bater na gente. E então foi uma infância onde existiu muita absorção ali de coisas negativas, sabe? Ele teve a gente saía para caçar à noite, ele levava a gente, né, para as caças noturnas, e nisso ele engravidou a minha irmã, né, e a gente só descobriu depois que a minha mãe conseguiu se separar dele, e aí a gente foi para a cidade. E aí a minha irmã, ele ameaçava a minha irmã, falava que se ela contasse, ele ia bater nela, ele ia matar a gente ali. E isso poderia sim acontecer, por que não, né, gente? A gente estava ali desprovido de pessoas, só era a gente ali naquela roça, e sozinhos, era a minha mãe com 3 crianças, né, porque minha irmã mais velha tinha 14 anos, e ele ameaçava minha irmã, então minha irmã ficava com medo, óbvio, com medo, né. E quando a gente foi para a cidade, minha irmã contou que estava grávida dele, e minha irmã, foi aquele sofrimento, minha mãe, né, sofreu bastante, mas passou o tempo. Ali na cidade, a gente passou muitos perrengues, minha mãe tentando ali sustentar nós 3, né? Minha irmã já trabalhava, já conseguia ali um dinheirinho, mas eu era muito pequena ainda, o meu irmão também não conseguia ainda trabalhar. Nisso, a minha mãe me mandou novamente com essa moça para cá, para Palmas. Ela me mandou para vir morar com essa pessoa que eu já tinha morado antes. Nisso, essa pessoa
já estava aqui casada, já tinha outro marido, já tinha passado um tempo, ela já estava casada novamente. E eu vim morar novamente em Palmas aqui, né? E, inclusive, eu estava tentando lembrar esses dias a escola que eu estudei, porque eu estudei um tempo aqui em Palmas, e, se eu não me engano, na época acho que era 1993, e, se eu não me engano, é a mesma escola que a Laurinha está estudando hoje. Está estudando hoje. E, então, assim, eu estou ainda trabalhando, tentando entender por que o destino, Deus me trouxe aqui para Palmas, né? Porque tem situações que estão sempre me trazendo aqui para Palmas. Então, eu tô buscando entender isso, sabe? Parece que eu rodo e tô aqui em Palmas. Então tem um porquê, ainda não cheguei nele. Provavelmente logo estarei sabendo o porquê. E nisso, morei um tempo aqui. Não foi uma fase muito fácil, eu não vou falar essa fase, tá? Porque, assim, é uma fase muito dolorida pra mim, vou pular essa parte, em outro momento eu falo. Mas morei um tempo com essa mulher, depois eu voltei pra morar com minha mãe. E morei um tempo com minha mãe, estudei um pouco, mas não terminei os meus estudos. E isso veio logo a acontecer de eu casar, né? Morar com uma pessoa. Então, assim, tem muitas pessoas que às vezes julga, olha com maus olhos você ter casado muito nova. Por exemplo, fui morar com o meu primeiro relacionamento com 16 anos. Mas, gente, se você olhar a minha vida, foi a melhor coisa que eu fiz naquele momento, sabe? Eu digo que ou eu fazia essa escolha, né? Ou a vida pudesse me oferecer coisas piores. Então, assim, Deus, ele sabe tudo para nossa vida. Então, eu não posso dizer assim para você, olha, que coisa mais tosca você ter casado aos 15, aos 16. Eu não conheço a tua história, eu não sei a sua vida. Eu não sei o que se passou aí antes para você ter tomado essa decisão, sabe? Eu já sofri muito preconceito por conta de ter engravidado aos 16 anos, de ter tido a minha filha com 16 anos, mas ninguém para ouvir da onde eu vim, como eu fui criada, por tudo que eu passei, sabe? Então tudo isso, todos esses momentos aí que eu contei para vocês, me levou a acreditar que morando com uma pessoa, casando, construindo ali uma família, constituindo, iria me tirar de tudo aquilo que eu não queria mais. Então, naquele momento, foi a melhor decisão que eu tomei, era o que eu tinha. Então, assim, não adianta eu olhar para o passado e falar assim, ó, tadinha da Lídia, ó, tadinha de mim, eu poderia ter feito assim. Se eu tivesse feito assim, talvez a minha vida estivesse melhor. Não teria como eu fazer naquele momento. Talvez hoje, com conhecimento e tudo que eu sei, eu comece a pensar em várias situações que vai me levar para frente. Mas qualquer escolha que eu tomar hoje, possa ser que lá na frente eu me arrependa. E naquele momento era pior, eu não tinha conhecimento, eu estava tentando sair de problemas que eu já tinha. Então, assim, o que tinha na frente era aquilo. E eu abracei. Então, logo em seguida eu engravidei. E daí a gente morava aqui no Nordeste. A gente veio para São Paulo. E daí lá a situação ainda foi mais complexa, porque eu estava sozinha, eu e ele, estava sozinha. Eu grávida, a gente passou muito aperto financeiro. Era uma criança cuidando de outra criança. E aos 16 anos tive minha primeira filha. Hoje a Ingrid tem 22 anos, linda, maravilhosa, empreendedora. Eu tenho muito orgulho dela, sabe? Uma menina de Deus, uma menina assim que vai ter muito sucesso ainda. Já está com diploma, já está formada. Eu sei que isso não muda muita coisa, mas
já é algo para a vida dela, já tem um caminho, né, que se ela quiser traçar, ela tem como. Então, aonde eu quero chegar com a minha história, né? Eu quero que você entenda que a sua história ela é única e quem viveu foi você. Então não deixe ninguém chegar para você e falar que você não é merecedora ou não merecedora, que você é uma vendedorinha, que você é e se diminuir. Quem sabe da sua história é você. É você que conhece a sua história, é você que passou. Olhe para a sua história com carinho, com respeito, com admiração. Não menospreze as suas escolhas. Naquele momento, era a escolha que você tinha capacidade para fazer. Ah, mas você poderia não ter engravidado, poderia só ter casado. Você não sabe. Eu precisava engravidar porque eu queria uma família, porque na minha cabeça ter uma família me tiraria de todo aquele sofrimento, de toda aquela angústia de estar em casa, sendo jogada, indo para cá, indo para ali. E quem disse que eu tinha maturidade para usar preservativo? Quem disse que eu tinha maturidade para saber que eu não ia engravidar na minha primeira transa? Então não deixe ninguém te julgar pelas suas escolhas. Às vezes o que a gente tem pela frente é aquilo. E só você sabe os porquês. E se você não sabe agora, mais na frente Deus vai te dizer os porquês. Eu tive 3 filhas mulheres. Eu tenho minhas filhas mulheres. As 3 mulheres. Na minhas gravidez, todas eu queria homem. Mas Deus foi tão generoso comigo que me deu 3 meninas. Ele sabe, ele me conhece. Ele sabe se eu ia ter capacidade de educar 3 filhas mulher ou eu não ia ter capacidade de educar um menino. Só Deus sabe do meu coração. Então ele sabe, ele falou, Lídia, vou te mandar 3 meninas porque eu sei que você tem capacidade suficiente para educar da melhor maneira essas meninas. Talvez se ele me mandasse um menino, ia dar merda, porque eu talvez não saberia, mas ele sabe. Então, não reclame, sabe? Agradeça. Hoje eu agradeço muito, muito pelas minhas 3 filhas. Meninas educadas, meninas lindas, meninas que têm um caminho maravilhoso. E eu não deixo hoje dizer para você assim, ó, eu estou totalmente curada de tudo que eu passei. Não estou 100% curada. Eu tenho muitas feridas ainda, eu sou um ser humano. Isso daqui que eu contei para vocês foi só por cima. Mas tem muita coisa que eu passei que não tenho como eu falar aqui. Tô 100% curada, já consigo falar abertamente de tudo? Não, tem muita coisa. Mas eu estou me tratando pouco a pouco. Entrei em relacionamentos que me feriram muito, que me regrediram muito, sabe? Que me atrasaram, que me frustraram, que eu coloquei horrores de expectativas e não foi suprida. Culpa das pessoas? Não, culpa minha. Eu estava tentando tampar uma necessidade que eu tinha, não o outro. E quando a gente coloca expectativa no outro, a tendência é nos frustrar. A tendência é quebrar a cara. Hoje, como eu vejo a vida? Eu tenho 2 opções. Olhar para tudo isso que eu contei para vocês e falar assim, nossa, tadinha de você, Lídia. Você é uma coitadinha. Olha tudo que você passou, que triste. Ou eu posso olhar para tudo isso que eu passei e falar assim, caramba, Lídia, olha o que você se tornou, apesar de tudo isso. E é isso que eu escolho hoje, olhar para tudo isso e falar assim, olha o que eu me tornei. Uma pessoa incrível, uma pessoa que nunca usou droga, uma pessoa que nunca se prostituiu, uma pessoa que nunca precisou passar as pernas.
em ninguém, uma pessoa que sempre trabalhou, uma pessoa que sempre correu atrás dos seus sonhos, uma pessoa que tem 3 filhas maravilhosas, uma pessoa que tem esse canal aqui no YouTube que está ajudando outras pessoas com pouco que ela sabe. Olha que mulher incrível, olha que pessoa sensacional eu me tornei. Então hoje eu quero te falar isso. Você pode ter tido uma vida pior do que a que eu tive, mas a escolha de transformar isso em uma boa visão é sua. Deus te deu o livre-arbítrio para isso. E toda essa história que você viveu, ela pode se tornar uma história de vitória, dependendo da maneira que você escolhe enxergar isso. Sabe? Então, comece a trabalhar isso em você de forma positiva. Eu não contei tudo isso daqui para me vitimizar para você. Eu contei para você entender que a sua história, ela não é diferente da minha ou de outras. Existem várias pessoas que têm história parecida com a minha, história de sofrimento, história aí de perrengues piores que o meu, mas que já passou por cima disso tudo e fez da sua história uma história linda de superação. Você pode fazer isso também. É isso que eu quero deixar para você hoje. Não perca a fé na sua vida. Eu demorei muito tempo para começar a olhar com carinho para minha história. O que eu entendo hoje também é ficar aqui me vitimizando não vai mudar o que já passou. Não vai mudar a minha história. Então o que eu posso fazer daqui para frente? Ressignificar tudo aquilo que foi vivido e daqui para frente criar histórias maravilhosas para minha vida. Entende? É isso que eu quero deixar para você hoje. Reflita aí sobre o seu passado. Vale a pena ficar remoendo aquela dor, aquele sofrimento? Ou vale a pena olhar com um olhar diferente e falar, já passou, agora daqui para frente? Eu espero de verdade que eu tenha te ajudado, que você reflita um pouco sobre tudo que você ouviu aqui e que eu consiga, de alguma forma, ter tocado seu coração. Um grande beijo, já se inscreve aqui no canal, já deixa aquele joinha e bola pra frente. Até o próximo vídeo.